Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente venceu aqui hoje é do canal Animes e Mangá Ranking Top 15 personagens mais fortes de One Piece. É provavelmente aí um top 15 dos personagens, claro, óbvio, né? Eu ia comentar o que é óbvio, que eu acabei de ler na descrição. É um top 15 aí dos personagens que ele acha mais poderoso. Eu não sei se eu vou me pronunciar sobre a minha opinião sobre esse top 15, porque eu fiz a minha tier list, só que falta pouco pra mim completar 2.000 inscritos. E eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois dos 2.000 inscritos. Então eu fico pensando, se eu me posicionar, pode ser que vocês entendam aí qual é minha opinião sobre os níveis de ranking. Eu dei algum spoiler aí pra vocês. Então, ainda mais por ser os 15 mais poderosos, né? Então, possivelmente, eu não vá talvez aí, quem sabe, me pronunciar diretamente. Talvez eu me pronuncie ali sobre um aqui, um ali, um motivo que ele usou, alguma coisa do tipo. Então, só pra vocês entenderem, talvez se eu não me posicionar sobre o ranking deles, o motivo de eu não estar me posicionando, porque eu não sei se o vídeo vai sair antes ou depois. E mesmo que eu não saiba, mesmo que vá sair depois, talvez eu não me pronuncie, porque eu também não tenho como saber se eu vou lançar esse vídeo antes ou depois da minha tier list. Então, vou deixar assim, vou ver o que eu acho melhor aqui pra comentar durante o vídeo dele, se eu concordo ou não, algumas coisas do tipo, mas sem dar diretamente. E vamos ver como vai ser, galera, e vamos ver. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play! Fala, seus otaku, beleza? Hoje a gente vai falar de One Piece. Como todos nós sabemos, One Piece é uma obra que, diferente da maioria dos shounen, não dá números exatos para a força de seus personagens. Portanto, todos os rankings de poder de luta são subjetivos, são opiniões dos criadores do mesmo. Exato. Uma das formas que One Piece se desenvolveu para indicar o poder de alguém foi a recompensa que a marinha dá aos piratas. Porém, esse número não condiz com o verdadeiro nível de força de cada indivíduo. O Oda mesmo já disse que a recompensa é proporcional ao nível de perigo que aquela pessoa pode trazer à marinha ou ao governo mundial, podendo variar bastante. A Robin, com 8 anos, tinha uma recompensa de 79 milhões de berries, e ela não era nem um pouco forte, realmente, mas o seu conhecimento era uma ameaça à marinha. No arco de Shabod, também ouvimos de Shaq que a recompensa de Kid só era maior que a do Luffy devido ao seu comportamento violento e as atrocidades que ele cometia. Então fica claro que a força é um fator para a recompensa, mas não é o único. Portanto, somente a recompensa não vai dizer quem é mais forte do que quem. Além do que, só os piratas têm recompensa. Como que vamos colocar os marinheiros em ordem? E os Chichibukais, que têm suas recompensas congeladas? claro. Esse top 15 é baseado na minha opinião pessoal, e eu vou explicar para vocês por que penso desse jeito e por que cada personagem ocupa a posição que ocupa. Só para deixar claro, pessoal, esse ranking foi montado pensando em cada personagem no seu auge de poder. O personagem em questão tem que ter algum tipo de informação relacionada a ele também, senão fica impossível de ranquear. Em Sama, por exemplo, ficará de fora. O ranking foi formulado com os dados que temos até o capítulo 980 do mangá, os SBS e os Vivre Card. Então, fica com ele aí. Menção honrosa para Marshall D. Teach, ou o Barba Negra, que atualmente seria o 16º lugar na lista. Na minha opinião, o Luffy deverá lutar contra ele na corrida para obter o One Piece. Por enquanto, ainda não está no top 15, mas até o fim da série deverá ser o vilão mais forte da história, talvez até mais forte que Im-sama. É o que tem subido no poder mais rapidamente e não acredito que vá parar tão cedo. Ele quer ver o circo pegar fogo, possui a logia mais forte, a fruta da escuridão e a paramécia mais forte que roubou do Barra Branca, além de algum segredo sombrio que o permite ter 2 Akuma no Mi. Tem um potencial para ser o inimigo mais forte. Fiquem atentos que ele vai botar todo mundo para trás e será o vilão mais perigoso de todos. Verdade. Agora no top 15, Poderá em 15º lugar, Ben Beckman. O Vivre Card Databook 1 diz que Ben Beckman é equiparável a Shanks em termos de poder. Isso fica um pouco óbvio quando observamos os paralelos de One Piece, as similaridades entre as tripulações de diferentes eras, de Roger e Rayleigh para Shanks e Ben Beckman para Luffy e Zoro. Como a diferença de poder entre Luffy e Zoro é pequena, sempre foi e sempre será, a diferença de poder entre Roger e Rayleigh também era. Com esse Vivicard, a gente já percebe que Shanks e Ben Beckman também são similares em poder, deixando Beckman em quase Yonko level. Ben Beckman foi capaz de mobilizar Kizaru com um apontar de pistola na Guerra dos Melhores, além de ser considerado um dos personagens mais inteligentes da série.
Em 14º lugar, Kizaru Borsalino, um dos 3 almirantes da marinha, o que mais precisa se dizer, né? Possui a Akuma no Mi da luz, só fica atrás dos Yonkou no universo de One Piece. Que bicuda. Pode ser que ele seja o almirante mais forte que a Kaino e a Okiji. Mas, como a Kaino foi promovido ao almirante da frota, e foi dito no mangá que ele só saiu vitorioso contra a Okiji por uma vantagem no elemento da Akuma no Mi, eu optei por escolher Kizaru como o mais fraco dos 3 almirantes no pré-time skip. Em 13º lugar, isso nem eu sabia. Silvers Rayleigh. Imediato do Rei dos Piratas, o Rei das Trevas Rayleigh cai na mesma concepção de Ben Beckman. Ele tem uma força incrível, lutou de igual para igual com Kizaru, mesmo tendo mais de 70 anos de idade. Fundou os Piratas Roger, estava lá desde o início, cresceram juntos, ficaram fortes juntos e no auge tinha quase o mesmo poder do Rei dos Piratas. Rayleigh é um espadachim habilidoso e um usuário de hack do rei, além de dominar completamente todas as outras formas de hack. Em 12º lugar, Aokiji Kuzan, almirante da marinha, extremamente forte, não é do nível de Yonkou, mas chega muito perto. Possui a Akuma no Mi Logia do elemento gelo. Acabou facilmente com os chapéus de palha no pré-time skip. Assustou do Flamengo em Punk Hazard facilmente, além de ter lutado de igual para igual com a Kaino e com o Barba Branca na guerra de Marineford. Em 11º lugar, Akainu Sakazuki, também um almirante da marinha. Promovido ao almirante da frota depois de derrotar a Okiji em um duelo que durou 10 dias. Possui a logia do magma ou lava, lutou em igualdade com Barra Branca na Guerra dos Melhores, causando 2 ferimentos profundos em seu peito. E foi o responsável pela morte do nosso querido Ace. Em 10º lugar, Monkey D. Dragon. Temos pouquíssima informação sobre ele, mas eu acredito que ele seja muito forte. Já foi dito que ele é o homem mais perigoso do mundo e o mais procurado pela marinha. Portanto, acredita-se que sua recompensa é a maior da história de One Piece. Também acredita-se que ele possui a logia do vento. Com a fruta de um elemento da natureza, a gente tende a pensar que ele tem a força similar à dos almirantes. Porém, ele que quer destruir os Tenryubito precisa passar com seu exército revolucionário pela marinha, então precisa ser mais forte do que o almirante. O seu poder deve ser próximo do Akainu, da mesma força ou um pouco mais forte, podendo perder ou ganhar numa luta contra o almirante da frota. Em 9º lugar, Dracula Mihawk. Mihawk é literalmente o objetivo do Zoro, o espadachim mais forte. Vocês já pensaram que Rayleigh era espadachim, Roger era espadachim, Shanks é espadachim? Se ele é o mais forte, quer dizer que ele é o mais forte que todos esses? Eu não acredito que seja, mas que esse apelido seja referente apenas às habilidades com a espada, tirando o hack e a Akuma no Mi, a habilidade de luta com as mãos e pés, entre outras coisas necessárias em uma luta que independem do manuseio da espada. O Zoro deve cumprir seu objetivo, mas não pode ser uma coisa fácil de acontecer. Para o Luffy se tornar rei dos piratas, o Zoro tem que chegar pelo menos no nível de Yonkou. Derrotar o Mihawk é o que possibilitará isso. Se o Mihawk fosse fraco, o objetivo do Zoro seria muito fácil de se cumprir, desmotivando o personagem e a aventura para tornar Luffy o rei dos piratas. Sem contar que foi dito no mangá que Mihawk e Shanks duelavam no passado em par de igualdade, portanto seus níveis de força são provavelmente similares, e Shanks é um Yonkou. Em 8º lugar, Shanks, o Ruivo. Não, pessoal, na minha opinião, Shanks não é o personagem mais forte de One Piece. Há pouco tempo atrás, pudemos ver sua recompensa e sim, está atrás de Kaido e Big Mom. Lembra do paralelo que falei entre as tripulações de Roger, Shanks e Luffy? Então, fica claro quando comparado aos outros Yonkous, a tripulação de Shanks é muito diferente. Olha a diferença de poder entre Katakuri e Big Mom. Enorme, não é? Entre Kaido e King? Provavelmente também. Porém, entre Shanks e Ben Beckman, não. Porque ele não é uma aberração da natureza como Kaido e Big Mom, mas toda a sua tripulação tem um nível de poder altíssimo e mais equilibrado. É uma tripulação menor, porém mais unida e mais forte, assim como era a do Roger, assim como é a do Luffy. Lucky Roux, Yasop, Ben Beckman, todos eles ainda devem ser extremamente fortes. Apesar de Shanks não ser o indivíduo mais forte de One Piece, sua tripulação com certeza é a mais forte do Novo Mundo. Se Shanks fosse mais forte que Big Mom e Kaido, ainda tivesse Ben Beckman, que tem praticamente a mesma força dele, não haveria equilíbrio. Portanto, eu acredito que a tripulação do Shanks tem um nível de poder mais balanceado, porém, por si só, não tem a força dos monstros que são Kaido e Big Mom. Shanks, assim como Roger, não é usuário de Akuma no Mi, porém, é o mais proficiente usuário de hack na obra.
Em sétimo lugar, Charlotte Linmin ou Big Mom. Um desastre natural, extremamente forte desde criança. Big Mom sempre foi super forte, nunca foi um ser humano normal. É literalmente uma aberração. Toda sua tripulação gira em torno dela, seu nível de poder é gigantesco. Porém, os seus subordinados nem tanto. Charlotte Linmin tem sérios problemas psicológicos. Assim como Kaido, ela é muito forte, mas muito insana. Conta com uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que possibilita extrair a alma ou expectativa de vida das pessoas e colocá-las em outras coisas. Retirou pedaços de sua própria alma para criar Zeus, Prometeus e Napoleão, que lhe dão um poder imenso. Em sexto lugar, Kaido, das 100 feras. Kaido é praticamente uma Big Mom homem em questão de força. Sua recompensa é a maior entre os Yonkou vivos, extremamente forte. Nem ele consegue se matar, apesar de ter tentado várias vezes. Porém, cai na mesma situação de Big Mom. Sua tripulação não tem nem perto o nível de poder que ele tem. Também sofre de vários problemas psicológicos, é alcoólatra e suicida, apesar de contar com sua força imensa. Tem a Akuma no Mi mítica do tipo dragão, derrotou facilmente diversos supernovas juntos e está constantemente em batalha. Como disse o narrador, se for no 1 contra 1, aposte em Kaido. Em quinto lugar, Sengoku. Isso mesmo, Sengoku. O que se dizer? Em seu auge era a dupla do Garp na luta contra as maiores ameaças ao governo mundial. Lutava de igual para igual com os piratas Roger, Chique e os piratas Rocks, entre outros. Tem a Zuma mítica do Buda e já foi almirante da frota da marinha. Sem dúvida, um dos personagens mais fortes do mundo de One Piece. Em quarto lugar, Monkey D. Garp, o herói da marinha, rival do rei dos piratas, lutava de igual para igual com Roger junto de Sengoku. Mesmo depois de velho, ameaçou matar a Kaino, demonstrando incrível confiança. Derrotou Rox D. Zebek ao lado de Roger e repeliu Marco com apenas um soco na guerra de Marineford. Está na marinha até hoje, nunca subiu de posição porque não quer atender diretamente aos Tenryubito, que despreza. Por isso, sempre será vice-almirante, independente da enorme força que possui. E finalmente chegamos nos três personagens mais fortes. Já sei que vai ser o top 3 dele. Em terceiro lugar, Goldie Roger. Ele botou... Incrível como o rei dos piratas. Não a galera é ficou louca, vão ficar loucos vocês. Piece, correto? Eu também acho. Roger, em seu auge, era imparável. Porém, não podemos esquecer que a tripulação que ele tinha ao lado era extremamente forte, contando com Gaban e Rayleigh. Mesmo assim, ele ficou no impasse em uma briga contra o Barba Branca no flashback do Oden. Roger era extremamente forte, sua recompensa é a mais alta já mostrada na série. Mas será que era somente por sua força? Ou pelas coisas que ele sabia após chegar em Laugh Tale? Mesmo com todo esse conhecimento perigoso, sua recompensa não era tão diferente da do próximo colocado. Em segundo lugar, Edward Newgate, ou o Barba Branca. Pelo narrador da obra, foi considerado o homem mais forte de One Piece. Sim, Roger já estava morto na época, porém, tinha poderes que poderiam destruir o mundo se ele quisesse. O usuário da paramécia mais forte, a Fruta do Terremoto, lutou de igual para igual com Roger com uma tripulação claramente inferior. Sua recompensa de 5 bilhões de berries era pouco abaixo da de Roger. Somente por sua força, ele não tinha o conhecimento que Roger tinha e que poderia ameaçar o governo mundial. Não era maldoso e cruel, ele era simplesmente forte. Chega ele fala pai de família. Em primeiro lugar, Rox D. Zebek. Não temos muitas informações sobre ele. Porém, sabemos que era tão forte que foi preciso a união do marinheiro mais forte, o Garp, com o rei dos piratas, Roger, para derrotá-lo. Apenas isso o colocaria como o mais forte da obra. Mas ainda existe o fato de que ele tinha sob o seu comando nada mais nada menos do que Big Mom, Kaido e Barba Branca. Tem que ser muito forte para ser capitão desses três. Portanto, Rox D. Zebek, na minha opinião, até o momento, é o personagem mais forte da história de One Piece. E é isso por hoje, pessoal. Deixa suas opiniões nos comentários aí. O que você faria diferente? Você concorda com esse top 15? Se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho e deixa seu like. E até o próximo vídeo. Abraço! Galera, olha, vou dar minha opinião agora sobre o rank dele aqui. Eu não aguento, vou aguentar, vou ter que opinar assim. Primeiro eu quero corrigir uma informação dele que eu acho que foi... Acho que foi o que eu entendi. Ele disse que
o Barba Branca ganhou o título de homem mais forte depois que o Roger já era morto. Algo assim. Mesmo ele botando o Barba Branca na frente do Roger. Eu não sei se eu entendi certo, me corrijam se eu estiver certo, ou ele mesmo, se estiver assistindo meu vídeo, me corrija. Mas eu entendi isso, mas na verdade o Barba Branca já possuía esse título antes. Antes do Roger, mesmo na época que o Roger era vivo. Segundo, sobre o rank dele. Eu reparei que tirando o Zebek, ele tem meio que talvez um certo preconceito ali com personagens que não se sabe muita coisa sobre. E eu vou dar o exemplo de quem? Dos que ele usou, que ele não sabe muita coisa e ele meio que deixou meio pra trás do que talvez fosse eles, que eu penso diferente. Por exemplo, o Shanks e o Dragon. Ele deixou o Dragon, deixa eu ver a posição aqui, atrás do Mihawk e de qualquer outro Yonko, e depois dos próximos que vieram ele deixou o Dragon. Eu acho que o Dragon, isso claro, a gente sabe que é embasamento só de teorias, como ele mesmo disse, porque o anime não em si demonstra 100% da força de muito personagem aí, que são os mais poderosos até às vezes. Mas eu acredito que o Dragon tá mais à frente disso, porque, cara, o Dragon, ele... Vamos lembrar até vamos lembrar aí uma questão sanguínea, né? O pai dele tá no top 4 dos mais poderosos, e o Dragon atualmente tá com a idade média que se diz que o personagem atinge o auge. Então, não vamos dizer que o pai dele talvez aí, no caso o pai do Luffy, né, o Dragon, não esteja no nível do Garp no auge. Pode ser loucura eu falar isso, mas não se sabe nada sobre ele. O Luffy vai ser o rei dos piratas, possivelmente o mais forte de todos, ou quase, ou aí talvez o mesmo caso que ele usou pro Barba Branca e o Shebek, foram os melhores, mais poderosos, os reis dos piratas, mas não foi o mais forte. Mas segundo mais forte, terceiro mais forte, por exemplo, como o exemplo que ele usou, o Luffy vai ser um desses. E o Luffy é filho dele. Se a gente pegar uma herança sanguínea deles aí, o Dragon não pode atualmente, com a idade que ele tem, se eu não me engano, na volta de 40 anos, ser mais fraco que um Yonko. Ele tem que ser pelo menos no nível de um Yonko, ao meu ponto de vista, né? Então eu acho que ele subestimou aí o Dragon, deixando, não que o Mihawk seja fraco nem nada do tipo, mas como ele mesmo disse, o Zoro, na visão dele, tem que alcançar o Mihawk. O Zoro tem que alcançar, pra alcançar o Mihawk, o Zoro tem que ser mais forte. Para ser mais forte, ele não imagina que o Zoro vai ser mais forte que o Yonko. Então, se ele não imagina que o Zoro vai ser mais forte que o Yonko, então pode significar que o Mihawk é mais fraco que o Yonko, e se o Dragon tem que ser tão poderoso, então tem que se imaginar que ele pelo menos é nível Yonko, acredito eu, né? O Shanks é outro que ele falou a mesma coisa, ele meio que botou aí o Shanks abaixo dos outros dois Yonko, dizendo que ele não seria mais poderoso que eles. E o argumento que ele usou para falar do Shanks, eu achei meio que contraditório, porque ele falou que o Shanks seria mais fraco que os outros Yonko, dando a entender ali pelo nível da tripulação, já que são tão equiparados a ele, talvez para compensar aí a falta de quantidade de pessoas, isso deixaria ele abaixo. E aí ele usou o exemplo da tripulação dos outros piratas para mostrar que os outros são muito abaixo do que o Yonko, e por ele ser próximo, no caso o comandante deles, e por ele ser próximo ele não deveria ser tão mais forte então. Mas eu penso ao contrário, porque por exemplo ele usou o próprio exemplo do Roger que eu não entendi. Porque o exemplo, isso ele usou lá atrás também, que na hora que ele usou eu achei contraditório, mas não lembro com quem foi. Mas eu não entendi esse exemplo porque assim, o Roger é o rei dos piratas e um dos mais poderosos de todos os tempos. E do lado dele estava o Silver Rayleigh comparado a Roger. Ao que tudo indica, comparado a Roger. Então por que o Shanks também não pode ser? O Shanks não pode ter pessoas do lado dele que sejam comparadas a ele e ele seja mais poderoso de todos. No caso todos, eu digo todos os Yonkos. Ou não. Claro que, como eu já disse, é teoria, é embasamento no que a gente imagina que possa ser. Mas eu imagino que o fato dele ter na equipe dele pessoas ali que são comparadas a ele, dizer que ele é mais fraco do que os outros, porque os outros são muito à frente dos outros comparados, eu acho que é contraditório, até porque existiu sim equipes daí que os personagens ele eram bem comparados aos do lado, até porque posso usar de exemplo aí o próprio Zebek, por mais que talvez o Zebek tenha sido mais forte que os outros. Se tu pegar, ele tinha o Barba Branca, ele tinha o Kaido, vai me dizer que que o Zebek era 10 vezes mais poderoso que eles? Duvido. Ele provavelmente era mais poderoso, mas não era uma vantagem extraordinária, entendeu?
Bom, eram essas opiniões que eu queria dar. Eu tenho uma mudança aqui e ali sobre os rankings, mas tipo, nada de relevante e nada que eu queira opinar diretamente aqui no vídeo, porque o que eu opinei aqui, querendo ou não foi totalmente relevante ao meu ponto de vista da minha tier list, que eu falei que eu não queria opinar nada que desse a dar um spoiler, mas tipo, não foi nada de mais relevante, até porque são opiniões aí de personagens mais poderosos e é de se imaginar que tenha meio que uma base já hoje em dia sobre quais em One Piece principalmente sejam os mais poderosos, qual seja o rank deles. Então não teve relevância nenhuma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixem a opinião de vocês aí, do que vocês acharam da minha opinião, se vocês discordam do que eu falei, ou se vocês concordam com o que ele falou, ou discordam, e comentem aí os pontos que vocês concordam e discordam. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Falou!